quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre História do Brasil. Então, deixa aí sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Bem, pessoal, hoje eu vou falar sobre a relação dos militares ao longo da República no Brasil. O militarismo é um elemento que sempre se fez presente, desde a sua fundação até os dias de hoje. Eu vou comentar um pouco sobre como foi essa relação. E essa relação ela começa logo em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, que foi realizada através de um movimento militar, ou de um golpe militar, como alguns podem chamar também. A gente tinha um desgaste já no final do reinado de Dom Pedro II, e havia muitos elementos que já iam contra o reinado dele, contra o mando dele. Alguns desses elementos são o fim, questões sucessórias. Ele não tinha um filho homem, né? Outras questões eram de natureza mais social, como a questão da abolição da escravatura, né? E entre os militares a gente tem um elemento chamado a questão militar. E o que foi essa questão militar? No meio dos militares ali do final do segundo reinado, havia uma insatisfação com relação ao governo. Essa insatisfação era por questões de achar que os militares eram desvalorizados, por punições contra militares, punições vistas como descabidas, como proibição de manifestação política por parte dos militares, proibição dos militares de falarem com veículos de imprensa, e por aí vai. Ou seja, havia no meio dos militares um descontentamento, e esse descontentamento que levou a esse movimento que culminou com o 15 de novembro. Foi um movimento militar com participação de elementos também da sociedade civil, mas não foi um movimento democrático. Machado de Assis mesmo nos narra que boa parte da população do Rio de Janeiro viu aquela movimentação de militares na rua e achou que era uma parada militar. Não tinham noção de que o Império estava caindo. Logo após a proclamação da República, a gente vai ter um governo provisório que foi governado, foi comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que ficou como grande nome da proclamação da República, até a criação de uma Constituição em 1891, e a gente tem as primeiras eleições. O Deodoro da Fonseca foi eleito, ou seja, a gente já tem logo o primeiro presidente eleito sendo um militar. Durante esse primeiro governo do Deodoro da Fonseca, a gente tem a primeira revolta da Armada, que foram militares que sublevaram por questões de serem contra a forma como o Deodoro da Fonseca estava governando. Então, ou seja, a gente já tem um primeiro governo nas mãos de um militar, e já tem um primeiro movimento contra esse governo também de natureza militar. A gente tem uma crise econômica também durante essa época do Deodoro da Fonseca, e isso vai culminar com a renúncia dele, tanto por questões de dificuldade dele conseguir governar e questões econômicas, muito semelhante ao que a gente vê hoje em dia, ou seja, pouca coisa mudou em mais de um século aí no Brasil. Com a renúncia do Deodoro da Fonseca, assume o Floriano Peixoto, que também vai enfrentar uma segunda revolta da Armada. Muitos viram o seu mandato como ilegítimo, achavam que deveria haver novas eleições. Então, a gente já tem um segundo presidente militar e um segundo confronto com as forças armadas se fazendo presente no dia a dia da política brasileira. Em 1896, a gente tem a eleição do Prudente Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, e a gente tem a formação do chamado o Pacto de Taubaté, Acordo de Taubaté, que foram grupos elitistas
que combinaram de se alternarem no poder entre o grupo paulista e o grupo mineiro. Então a gente tem aí um período de civis na presidência do país. Em 1910, a gente tem novamente um militar eleito, que foi o Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro, ele governou de 1910 a 1914, e não foi nenhum movimento que tenha alterado qualquer tipo de relação dos militares com o Brasil. Foi um governo que fluiu assim, tranquilamente dentro dos padrões da época. Após o governo Hermes da Fonseca, a gente tem uma continuidade de governos civis, porém o Hermes da Fonseca ele esteve aí no estopim de uma nova mudança no Brasil, que teve participação dos militares. Em 1922, o Hermes da Fonseca foi preso, acusado de se levantar contra o governo, né, de subordinação, no caso. Essa prisão do Hermes Fonseca foi aí a primeira revolta que levaria a um novo movimento militar, que era o chamado tenentismo, e esse sim iria gerar uma mudança muito profunda no Brasil. O primeiro momento desse movimento tenentista foi em 1922, com o levante dos 18 do Forte de Copacabana. Um grupo de militares se levantou contra o governo, mas foi rapidamente derrotado. Porém, mesmo sendo derrotado, já mostrava uma rachadura esse tecido de relações dentro do país. Havia um grupo de oficiais de baixa patente, os tenentes, que estavam levantando bandeiras progressistas que eram incompatíveis com esse modelo político que se dava através do Acordo de Taubaté, ou seja, que não enxergava nesses grupos de elites que dominavam a política entre si como algo que pudesse de fato promover mudanças progressistas para o Brasil. Então a gente vai ter no movimento tenentista o segundo momento, em 1924, quando a gente tem um levante em São Paulo, dessa vez bem mais encorpado, e desse movimento a gente acabou tendo a chamada Coluna Prestes, que foi um grupo de militares que marchou pelo Brasil e tinha como objetivo final chegar até o Rio de Janeiro para tomar o poder, né, derrubar o poder que estava na mão desse grupo de elite. Porém, esse movimento ele foi debelado em 1927, após 3 anos de marcha, né, um movimento que até é bastante histórico dentro do Brasil, um momento bastante singular. Os membros participantes, né, se espalharam pelo Brasil. O Luiz Carlos Prestes foi para o exílio na Bolívia. Porém, vários dos integrantes desse movimento, dessa Coluna Prestes, eles formaram em 1929 um novo grupo, que era a chamada Aliança Libertadora. Essa aliança ela teve como seu líder Getúlio Vargas, e em 1930 ela veio a derrubar o governo e colocar Getúlio Vargas no poder. A gente tem no primeiro momento uma junta militar que assumiu após a deposição do Washington Luiz, que era o presidente, e logo essa junta militar passou o poder para Getúlio Vargas, que era o seu líder de fato. O Luiz Carlos Prestes ele não participou desse movimento porque ele veio a aderir ao pensamento comunista. Ele achava que esse movimento da Aliança Libertadora, da Aliança Liberal, né, ela era muito pouco o que o Brasil precisava. O Luiz Carlos Prestes acabou sendo partidário do comunismo em si, de uma mudança bem mais abrupta do funcionamento da sociedade. Então, o Getúlio Vargas, empossado, ele acabou tendo o apoio dos militares. Foi um regime que teve seus graus de democracia no começo e mais tarde migrou para uma ditadura em si. Alguns nomes do tenentismo, como Góes Monteiro, Juarez Távora, foram participantes ativos desse governo Vargas. Então é uma ditadura que o elemento militar se vê bastante presente. Dificilmente um civil conseguiria se manter numa ditadura sem contar com apoio das Forças Armadas. O regime Vargas, por diversos motivos, acabou em 1945 e a gente teve a transição novamente para um regime democrático. O primeiro presidente eleito em 1945 foi um general, Eurico Gaspar Dutra, que governou até 1950.
Nas eleições seguintes, 55, em 50, 55 e 60, nós tivemos 3 civis eleitos, porém, o segundo colocado das eleições, nessas 3 eleições, foram militares. Ou seja, mesmo com civis sendo eleitos, a participação dos militares na corrida eleitoral se fez presente, e se fez presente com expressão, porque ficar em segundo colocado numa eleição majoritária nacional significa que boa parte da população depositou seu voto nessa candidatura. Um outro fato, que nem é um fato tão comentado assim, quando se estuda a história do Brasil, foi em 1955 a chamada Novembrada. A Novembrada aconteceu pouco após o suicídio de Getúlio Vargas, pouco antes também do Juscelino Kubitschek assumir o poder. Alguns grupos militares já dentro desse contexto de um medo de um golpe comunista, do Brasil se tornar comunista, temendo a figura do Juscelino Kubitschek, já começaram a se manifestar a favor de um golpe militar em 1955. Então a gente tem um movimento que foi liderado pelo general Henrique Lott, que foi com seus militares para a rua e garantiu a continuidade democrática, garantiu que o Juscelino Kubitschek assumisse o poder. Então a gente tem um outro elemento da participação do militarismo dentro da República. Um grupo querendo o rompimento democrático e um outro grupo ir com as tropas para a rua para garantir que o presidente eleito fosse empossado. Então a gente já vê aí um primeiro sinal do que aconteceria em 1974, que seria uma insatisfação dos grupos militares e que levariam ao encerramento da continuidade democrática. E foi o que ocorreu em 1964. Aqui a gente vai ter a deposição do João Goulart e a chegada ao poder dos militares, que ficariam 21 anos no poder, se alternando entre 5 presidentes. Aqui a gente tem um momento em que o militarismo mais teve poder nas mãos na história do Brasil, porque além de serem chefes do executivo, como outros foram como o Dutra, o Hermes Fonseca, o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, existem elementos aqui que deram muito mais poder do que um presidente eleito teria. A gente pode falar, por exemplo, com os atos institucionais, que foi um mecanismo legal criado para que o governo pudesse criar legislação que não pudesse ser apreciada pelo Congresso nem questionada pelo STF. Eram legislações inatacáveis, apenas a caneta do presidente podia determinar isso. E foi o que instituiu, por exemplo, o ato institucional número 5, o ato institucional número 1, que garantiu o poder à mão dos militares, o ato institucional número 5, que aprofundou ainda mais a ditadura, deu muito mais poder para o governo, né, como através da cassação de mandatos políticos e da censura, sem encontrar outros elementos que a gente teve na ditadura, como a perseguição política, a criação de todo um aparato de combate aos opositores e os demais elementos que a gente conhece que fazem parte de uma ditadura. Fechamento do Congresso, que também ocorreu. A gente tem em 1964 o Pacote de Abril, que criou a figura do senador biônico. O senador biônico era que uma parte do Senado seria composto não por senadores eleitos pelo povo, mas por senadores eleitos pelas assembleias legislativas dos estados. Aí esses senadores receberam esse apelido de senador biônico. Acho que é por causa do seriado da época, o Homem Biônico, alguma coisa nesse sentido. Em 1985, a gente tem um fim do regime militar. E aí a volta para um regime civil. A gente teve aí, de lá para cá toda uma continuidade política. A gente teve os militares participando sim da democracia, mas nada que extrapolasse, nada que ameaçasse, e também a gente não teve nenhum presidente militar até 2018, quando o Jair Bolsonaro foi eleito. E então a gente tem aí teve então o retorno de um militar ao poder no país. A gente tem que lembrar também que ao longo dessa crise
do governo Dilma, a gente viu, principalmente pelas redes sociais, e até também nas manifestações de rua, muitas pessoas pedindo o fechamento do Congresso pelos militares, que os militares tomassem o poder, e outras medidas do gênero, que pediam aí a participação dos militares. Muitas pessoas falaram em golpe constitucional, seja lá o que foi isso. Né? Ou seja, querendo que os militares fossem para as ruas, tomassem o poder, interrompessem a democracia e criassem aí um modelo de governo sem corrupção e tudo mais o que se pretende aí. Então a gente vê ao longo de toda essa história da República do Brasil que o militarismo sempre foi um elemento extremamente participante, importante em muitos momentos decisivos. Né? E está muito presente na percepção do brasileiro com relação ao poder público essa participação dos militares, e pelo que nós temos acompanhando, essa percepção se mantém presente até hoje. Muitos são contra, muitos são a favor, seja contrário, a gente tem que compreender que ao longo da nossa história, os militares sempre foram um participante bastante ativo de todos os fazeres que envolvem a República Brasileira. Bem, pessoal, isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.